Querido, Salmo 145, Salmo 145, ele fala sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus. O título que nós vamos dar para o nosso salmo hoje, para a nossa reflexão hoje é Uma Expressão de Louvor. Uma expressão de louvor. Segundo os estudiosos, este salmo foi escrito por Davi. É um salmo de Davi. É um salmo que fala da vida de Davi. É, na verdade, uma oração de louvor, de exaltação. Assim como o Salmo 81, é um salmo essencialmente de louvor. Os estudiosos dizem que Davi escreveu vários salmos de louvor, mas este é a pérola. Este é aquela receita especial. Este é aquela cobertura especial. É um dos salmos de louvor de Davi que retrata o coração desse homem de Deus. Um coração grato, um coração que reconhece em Deus tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. E nesta hora, queridos, nós vamos ler este salmo e vamos expor este salmo a partir desta expressão, uma expressão de louvor. O salmista diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu, e bendirei o teu nome para sempre. Exaltar-te-ei. Exaltar tem a ver com levantar, tem a ver com colocar no local bem alto, bem elevado. Exaltar dá a ideia de uma expressão alta, como se ele estivesse gritando, como que num gol de final de Copa do Mundo, quando o seu time marca o gol lá no finalzinho, e o seu time é campeão, e aquele salto de júbilo, de regozijo. A ideia de exaltar, a ideia de bendizer, é a ideia de falar bem, de falar coisas boas, de destacar as virtudes daquele que está sendo o objeto, o alvo desta exaltação, deste louvor, desta bendição. Uma expressão de louvor. Nós vivemos num mundo, queridos, onde constantemente nós nos deparamos com pessoas fazendo expressões de louvor para coisas fúteis. As pessoas louvam a medicina, louvam a tecnologia, louvam a ciência. Nossas mídias sociais estão cheias de expressões de louvores. Às vezes a violência, ao crime, a maldade, a imoralidade, as pessoas exaltam estas coisas, tem até passeatas para destacar coisas que à luz da palavra de Deus são coisas pecaminosas, vergonhosas, mas as pessoas estão exaltando isso, estão celebrando isso, estão em suas mídias sociais e nos meios de comunicação, em novelas, em filmes, em jornais, em revistas, dando toda a evidência àquilo que a Bíblia, de forma clara e objetiva, diz: isto é pecado. E muitas vezes nós, que estamos bendizendo a Deus, que temos Deus como nosso alvo, nos calamos. Não tem uma expressão de louvor. Nossas mídias sociais têm fotos de rosto, fotos de comida, mas às vezes não tem uma palavra que expresse a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com Deus. Queridos, nós precisamos, como Davi, de uma expressão de louvor, mostrar de forma nítida, clara, objetiva quem nós somos. Mostrar na nossa vida, mostrar nos nossos relacionamentos, mostrar no nosso trabalho, mostrar na nossa família, mostrar nos nossos grupos de WhatsApp, mostrar no nosso Instagram, mostrar no nosso Facebook, mostrar no nosso YouTube, mostrar quem nós somos. Davi não tinha vergonha de expressar o seu louvor a Deus. Ele não tinha vergonha de exaltar e de bendizer o nome de Deus. E eu quero ler este salmo então pensando em algumas coisas que Davi destaca nesta expressão de louvor.
Primeira coisa que a gente aprende aqui, queridos, vai do versículo 1 até o versículo 7, e Davi está expressando o seu louvor, reconhecendo a glória de Deus. Primeira coisa, ele está reconhecendo a glória de Deus. Quando ele diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu, bendirei o teu nome para todo sempre. Ele diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Versículo que já foi falado aqui: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus tremendos feitos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Queridos, Davi está aqui exaltando, bendizendo, glorificando e louvando o nome de Deus, porque ele está reconhecendo em Deus a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. Ele exalta aqui os atributos de Deus. Esses atributos que falam da sua grandeza, grande ao Senhor, essa grandeza que, como foi dito pelo Ezequiel, na verdade por Davi, repetido por Ezequiel, ainda que Ezequiel é profeta, né? É insondável. É insondável. A ideia de insondável é aquilo que não podemos perscrutar, ver, perceber, entender, compreender, ou seja, nossa razão, mesmo naquele que tem QI 200, é incapaz de perscrutar, de entender, de compreender racionalmente a grandeza desse poder, dessa glória do nosso Deus. Ele diz que vai bendizer esse Deus por toda a eternidade, para todo sempre. Ele diz que esse louvor estará nos seus lábios todos os dias. Ele vai louvar a Deus todos os dias, de dia, de noite, a semana toda, o mês todo. Ou seja, a vida dele será uma expressão de louvor, reconhecendo esta glória de Deus. Ele diz que vai dar testemunho para que a próxima geração, como aqui saiu o Penhaquides agora, possa louvar o nome do Senhor. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, ou seja, nós, a geração mais velha, transmitindo para a geração mais nova, para que quando a geração mais nova for a geração mais velha, ela também possa continuar dando esta expressão de louvor, reconhecendo a grandeza de Deus. Ele diz: anunciará os teus poderosos feitos. Ele diz: eu vou meditar no glorioso esplendor da tua majestade. Olha, queridos, 3 palavras que falam a mesma coisa: glorioso, esplendor, majestade. É a mesma coisa, mas é tão grandioso que ele repete as palavras como um pleonasmo santo, para falar da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus. Ele diz: eu vou meditar nas tuas maravilhas. Quanto tempo a gente passa meditando em coisas fúteis? Gastamos tempo com coisas inúteis, pensando coisas inúteis, em política, em futebol, em economia, em briga de esquerda contra a direita, quando eu poderia estar com a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, intenções, encharcados da glória de Deus, do poder de Deus. Ah, que coisa linda. Ele diz: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. Eu contarei a tua grandeza, e esta grandeza será divulgada. Ela será divulgada como memória, ela será celebrada com a tua justiça. Queridos, Davi está aqui expressando o seu louvor, e nesta expressão de louvor, ele reconhece a glória de Deus. Não existe ninguém tão glorioso, tão majestoso, tão excelso, tão sublime, quanto o nosso Deus. Uma expressão de louvor que reconhece a glória
de Deus. Mas em segundo lugar, do versículo 8 ao 10, e depois do 14 ao 16, Davi, nesta expressão de louvor, ele vai reconhecer a bondosa providência deste Deus. Esse Deus cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, não é um Deus distante, não é o deísmo da filosofia, mas é o teísmo da teologia. Não é um Deus distante, não é um Deus que criou todas as coisas e foi embora, mas é um Deus presente, é um Deus que se relaciona com o seu universo, se relaciona com a terra, se relaciona com a sua criação, se relaciona com os seres humanos, criados à imagem e semelhança dele. Ele vai dizer: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as obras de Deus estão permeadas, tem o DNA, tem o sinal, tem o estigma da graça e da bondade do nosso Deus. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. No versículo 14 em diante ele vai dizer: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Ele diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Davi está descrevendo aqui a bondosa providência de Deus. Providência tem a ver com essa atitude de Deus em prover recursos, prover alimento, prover sustento, prover livramento, prover levantamento. Tem a ver com esta relação intencional de Deus, de vir até nós, de descer até nós, ainda como disse o pastor Tom no começo, ainda que sejamos totalmente desprezíveis e na nossa natureza pecaminosa, Deus não nos abandonou, não nos entregou a nossa própria sorte, mas Ele veio até nós, e graciosamente Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Tudo o que temos, queridos, é dádiva de Deus. Estar aqui em pé, vestido, calçado, alimentado, podendo falar, gesticular, não é resultado de uma biologia física, não é resultado de uma capacidade intelectual, não é resultado de uma saúde humana. Estar aqui é resultado da graça de Deus, da bondade de Deus, da providência de Deus, daquilo que o profeta Jeremias disse: suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Só estamos aqui porque Deus é bondosamente generoso. Davi está expressando o seu louvor, reconhecendo esta bondosa providência de Deus, esta provisão, esse Deus que nos seus celeiros entulhados tem bênçãos infindáveis, incontáveis, que nos mantém vivos, respirando, falando, alimentados, vestidos, calçados. Isso não é fruto do nosso esforço, é dádiva do amor e da graça de Deus. Terceiro lugar, Davi está nesta expressão de louvor, exaltando o nome de Deus, bendizendo o nome de Deus, não apenas reconhecendo a glória de Deus, não apenas reconhecendo a bondosa providência de Deus, mas em terceiro lugar, nos versículos 11 e 13, Davi vai exaltar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome de Deus, reconhecendo o seu sábio governo. Ele vai dizer nos versículos 11 a 13: falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Queridos, Davi agora aqui, ele está exaltando, a sua expressão de louvor é uma expressão de reconhecimento deste governo sábio de Deus. Deus reina
Quando ele fala, falarão da glória do teu reino, ele está falando que Deus é o Senhor deste reino. Como a conclusão da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, a glória e o poder. O reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. Ele é o Senhor que está governando neste reino, todo este planeta Terra, toda a Via Láctea, todo o universo, até onde ele possa ir, está debaixo do governo do reino de Deus. E este reino, queridos, é um reino de poder, é um reino de glória, é um reino que faz com que os homens se prostrem diante dele, e faz com que os homens reconheçam esses notórios e poderosos feitos de Deus. Este reino é um reino que manifesta a majestade e a glória do reino de Deus. Este reino é um reino eterno, é de todos os séculos, é um reino poderoso, é um reino temido, é um reino eterno. O teu domínio subsiste por todas as gerações, e é um reino fiel. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e por fim é um reino santo. Olha só, queridos, poderoso, temido, eterno, fiel e santo é o governo de Deus. Já viu algum governo assim aqui na terra? Governo dos homens? Os nossos governos, os últimos governos que tivemos aqui, frutos de eleições democráticas. Já viu um reino assim? Lá no Fernando Henrique Cardoso, lá no Lula, lá na Dilma, hoje no Bolsonaro. Será, queridos, que o nosso reino é poderoso? Será que é um reino temido? Será que é um reino eterno? Será que é um reino fiel? A ideia de fiel é justo. Será que é um reino santo, onde há pureza e integridade? O que nós mais vemos em nossos governos é podridão, sujeira, imundícia, corrupção, maldade, exploração. Mesmo naqueles que se dizem membros da famosa bancada evangélica, que está mais para uma bancada de sem vergonha do que de evangélica. Queridos, é triste, mas graças a Deus que nós não estamos debaixo do domínio e do governo dos reinos humanos, mas estamos debaixo do domínio e do governo do reino de Deus. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Ainda que como cidadãos temos que nos submeter às leis da nossa nação, mas só fazemos isso porque já estamos debaixo de leis superiores, as leis da palavra de Deus. Davi está louvando, exaltando, é uma expressão de louvor, reconhecendo este domínio, este governo santo e sábio do nosso Deus. E ele conclui o seu salmo do 17 ao 21, nesta expressão de louvor, exaltando o nome de Deus, bendizendo o nome de Deus, reconhecendo a salvação graciosa que vem de Deus. Esse Deus cheio de glória, esse Deus de bondosa providência, esse Deus que governa com o seu reino todo o universo, é um Deus que se preocupa graciosamente em nos salvar. Ele diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, acode-lhes o clamor e os salva. E os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Davi conclui este salmo exaltando o nome de Deus, o Deus glorioso, o Deus de bondosa providência, o Deus que está no governo de todo o universo, dizendo que esse Deus é o Deus que salva, é o Deus que veio até nós, é o Deus que se encarnou, é o Deus que se fez homem, é o Deus que foi até a cruz, é o Deus que derramou o seu sangue, para que o meu pecado, o seu pecado, pudesse ser banido, e assim pudéssemos então ter acesso a Deus, pudéssemos então entrar na presença de Deus, pudéssemos então falar com Deus, porque Ele veio para perto de nós. Quando ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, isto é obra de Deus, não é obra minha. Não fomos nós que nos aproximamos de Deus,
Não fomos nós que saímos da terra e fomos até o céu. Foi Deus que saiu do céu e desceu até nós. Ele veio até nós. Ele se aproximou de nós. Ele veio até a nossa miséria. Ele desceu até o nosso mundo imundo. Porque é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de misericórdia. Ele que nos abriu o caminho. Se hoje eu posso falar com Deus, se hoje eu posso invocar o nome de Deus, se hoje eu posso adentrar a sala do trono, eu só posso fazer pelo vivo e santo caminho que foi aberto por Jesus. Ninguém chega à presença de Deus por outro caminho que não seja Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu tenho acesso a Deus, se eu posso chegar a Deus, se eu posso falar com Deus, se eu tenho como invocá-lo, e ao invocá-lo Ele me responde, eu só posso fazer isso porque Deus graciosamente em Cristo nos ofereceu salvação. Se tornou acessível a mim e a você. Porque se Ele não se tornasse acessível a mim e a você, nós não iríamos até Ele. Primeiro, nós não quereríamos ir. Paulo deixa isso bem claro em Romanos. Ele diz: não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo diz isso bem claro em Efésios: a vós outros que estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Mortos não falam, mortos não pensam, mortos não desejam, mortos não levantam do caixão, mortos não saem andando, mortos não têm desejos e decisões. Se eu saí do caixão e fui até Deus, foi porque a vós outros que estáveis mortos, Ele vos deu vida. É obra dEle. A salvação é obra de Deus, é iniciativa de Deus, é manifestação do amor de Deus, da graça de Deus. E Davi está exaltando, está nesta expressão de louvor, reconhecendo esta graciosa salvação que vem de Deus. O Senhor guarda a todos os que o amam. Eu só posso amar a Deus porque eu fui amado primeiro. Não é isso que diz João? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse me amado, eu não poderia amá-lo. Queridos, nesta expressão de reconhecimento da salvação de Deus, Davi reconhece a justiça de Deus, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Davi reconhece a graça de Deus, benigno em todas as suas obras. Davi reconhece a presença de Deus, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Davi reconhece que esse Deus é o Deus salvador, atende-lhes o clamor e os salva. É obra de Deus. E por isso ele escreve este salmo, que é uma expressão de louvor, uma expressão de exaltação, de bendição, onde ele está bendizendo, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. Queridos, este Deus, ele se personifica na pessoa de Jesus Cristo. Toda a glória de Deus está em Jesus. Depois que ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é a manifestação da glória e do poder de Deus. Jesus também, queridos, é aquele que demonstra a sua bondosa providência. Enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele amou pessoas, Ele curou pessoas, Ele libertou pessoas, Ele abençoou pessoas, Ele alimentou pessoas. E Ele deu salvação a estas pessoas. Não existe ninguém que tenha maior, bondosa, graciosa providência, provisão, sustento do que em Jesus Cristo. Em Cristo nós temos todos os recursos, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, todas as bênçãos de Deus que se manifestam na minha e na sua vida. Elas são manifestadas pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que governa todas as coisas. A Bíblia diz que Deus deu a Ele o governo de todo o universo. O salmista no outro salmo diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Não está falando que Ele vai dar as nações para mim e para você. Ele está falando que vai dar as nações por herança a Jesus, o primogênito, não é para nós.
Ele é aquele que governa todo o universo em nome do Pai. Deus, o Pai, deu a Ele a autoridade de ser o supremo governador. Como o texto que o Tom leu aqui de Apocalipse, né? Um dia todos nós vamos nos curvar diante do Cordeiro e dizer, porque dele é o poder, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? E Cristo é o supremo Salvador. Ele que se encarnou, Ele que é o Emanuel, Ele que é o Deus conosco, Ele é aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Jesus Cristo, queridos, é o alvo da nossa adoração. A nossa expressão de louvor tem que ser a Cristo, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua bondosa providência, reconhecendo o seu sábio e santo governo, reconhecendo a sua graciosa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.